Vamos falar agora de um pouquinho de conta que a gente pode fazer com os referenciais, com as posições do objeto. Vamos fazer o estudo de um movimento aqui como exemplo. Um exemplo bem fácil, bem básico, tá? Só para a gente entender um pouco da teoria inicial da introdução da cinemática. Eu vou pegar aqui, ó, vamos dizer que eu tenho um fenômeno para analisar e o fenômeno seja esse daqui, ó, né? Eu tenho aqui, né, um lugar. Vamos pensar em unidimensional por enquanto, né? Eu tenho aqui esse lugar, né? E eu tenho um objeto que, quando eu observei pela primeira vez, ele estava nessa posição. Vou chamar aqui o instante de tempo dessa primeira observação de t0. Na física, esse índice zero ele quer dizer uma coisa importante. Esse daqui é o instante de tempo inicial, quer dizer, quando eu comecei a observar. E vamos dizer que o tempo passou, né? Nós chegamos no intervalo de tempo aqui, ó, nós chegamos no instante, aliás, t, né? E o objeto agora está aqui, ó, nesta posição aqui. Então, o fenômeno que eu tenho que analisar é esse deslocamento que o objeto teve, saindo aqui, ó, no instante inicial t0 para o instante de tempo t. E eu vou, então, criar o meu ponto de referência para marcar, né, as posições. Eu vou criar o meu referencial. Eu venho aqui, né, marco, né, realizo as medições. Então, vou lá pego uma trena, pego 1 metro e falo assim, olha, aqui, né, essa posição aqui que o objeto estava, eu vou chamar de 0. Posição 0. Vou lá com a trena, marco e chego à conclusão que o objeto, né, chegou aqui na posição 8 metros. Observe um detalhe sobre esse referencial que eu estou criando aqui embaixo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele é crescente, gente, para a direita. Isso é muito importante, né? Um referencial ordenado me ajuda, né, a concluir coisas mais facilmente. Eu vou dizer assim que ele é um referencial ordenado para a direita. Ele cresce para a direita. Olha como é que eu vou contar esse fenômeno, né? Olhando para esse referencial aqui que eu acabo de criar. Eu vou falar assim, ó, o espaço do objeto, né, vou fazer aqui do ladinho do referencial. O espaço do objeto inicial, quando eu uso o índice embaixo aqui, ó, esse 0 significa inicial, espaço inicial, portanto. O espaço inicial desse objeto é 0. Dizer que está tudo na escala de metro aí, 0 metro. Qual é o espaço final desse objeto? O espaço final desse objeto é de 8 metros. Então, qual é a conclusão que a gente tira desta observação? Uma conclusão é que o espaço está mudando. A variação do espaço, o que é esse triângulo que vem aqui na frente? É o ΔS. ΔS você entende como variação do espaço. O que vem a ser isso? É o espaço final menos o espaço inicial. Então, o espaço desse objeto está mudando e eu vou calcular aqui qual foi essa mudança, qual foi essa variação. No meu caso aqui, 8 menos 0. Eu vou dizer que a variação do espaço desse objeto foi de 8 metros. Ok? Tudo bem? Vamos dizer que nessa marcação desse fenômeno, eu tenha, né, também marcado o tempo. Para servir de exemplo aqui, ó, vamos dizer que o tempo aqui, quando eu liguei o meu cronômetro era 0 segundos, quando eu terminei, né, com o meu cronômetro aqui marcava 2 segundos. Então, o fenômeno foi esse, uma das conclusões foi essa. Eu posso saber qual é o intervalo de tempo? Posso saber qual é o intervalo de tempo. A variação do tempo. Para calcular a variação do tempo, eu vou calcular da mesma forma que eu calculei a variação do espaço. Eu não tinha um t0 igual a 0 aqui, ó. Eu não tinha um tempo final que era de 2 segundos. A variação do tempo, ou se você preferir chamar o intervalo de tempo, ele é t menos t0. Fazendo a conta aqui, eu vou ter um intervalo de tempo que é
2 menos 0. A duração do fenômeno, portanto, foi de 2 segundos. Está claro essas contas básicas para você? O que eu quero mostrar nesse exemplo é uma coisa importante que você saiba logo de início. Olha, para estudar esse movimento que está descrito nessa imagem amarela, eu criei esse referencial. Pode ser que uma outra pessoa, para analisar esse mesmo movimento, viesse aqui, né, e criasse um outro referencial. Ela não é obrigada a adotar as posições que eu adotei ou o ponto de referência que eu adotei para fazer as medidas. Vamos dizer que essa pessoa, ao montar o referencial dela, adotou como origem essa posição aqui. E que quando ele marcou a posição do objeto, né, ele chegou à conclusão que o objeto no instante de tempo t0, né, igual a 0, a posição dele fosse de 2 metros. Logo, né, se o fenômeno é o mesmo, o objeto saiu daqui para cá e ele chegaria aonde aqui? Ele chegaria aqui na posição 10 metros. Né? Lembra, né, que a origem dos espaços está aqui, essa posição está 2 metros avançada em relação ao outro referencial. Vou chamar isso daqui ó, de S, né, e vou chamar isso daqui de S'. O referencial do observador 2, né? Uma pessoa diferente dessa daqui que montou esse referencial. Quais são os dados que essa pessoa vai trabalhar para o espaço inicial e para o espaço final? Ela vai trabalhar com um espaço inicial de 2 metros, ok? Olha lá a posição inicial. Ela vai trabalhar com um espaço final de 10 metros, sem problema nenhum. Informações diferentes, porque são referenciais diferentes. Agora perceba uma conclusão física importante. Qual vai ser a variação do espaço linha? A variação do espaço linha é o S' menos o S0'. Se eu fizer a conta, a variação do espaço linha, ela será, né, o espaço final, que é 10, menos o espaço inicial, que é 2, e 10 menos 2, deu 1 delta S' e 8 metros. Eu poderia dizer assim, a conclusão, que é a variação do espaço, ela não mudou de acordo com o referencial. É muito comum na física clássica. Né? Então você vai tirar uma conclusão, seu amigo trabalhou com alguns dados diferentes dos seus, mas ambos concluíram a mesma coisa. A variação do espaço desse objeto foi de 8 metros. Ok? Vamos brincar um pouquinho mais e entender uma outra coisa? Vamos entender uma outra coisa? Eu não sou obrigado a fazer um referencial ordenado da mesma maneira que os outros dois fizeram. Se você está percebendo aqui, ó, esse referencial é ordenado para a direita, ele é crescente para a direita. Vamos dizer que eu faço um referencial diferente aqui, ó, onde aqui, ó, eu adote uma posição 0 e eu faça o meu referencial crescente para o outro lado. Né? Qual que seria essa posição se eu estou crescendo do 0 para lá? A diferença aqui, ó, a distância percorrida, né, por esse objeto foi 8 metros. Então aqui seria 8 metros. Ok? Olha a diferença. Esse referencial ele é crescente. Ok? Ele é crescente para a esquerda. Então, aqui, ó, o crescente está para a esquerda. Vou chamar isso daqui, né, de S'. Referencial S'. Então, o S0 desse objeto, 2 linhas, de onde o objeto partiu, né? O objeto partiu, o fenômeno é o mesmo, gente. O S0 dele é de 8 metros. Ok? O objeto, lembra, é esse daqui, ó. Ele saiu dessa posição. Aqui, ó, ele estaria em 8 metros. E onde é que ele chega? Ele chega aqui no S', de 0. Qual é a conclusão sobre isso daqui? Qual é a variação do espaço 2 linhas? Eu chamaria isso de
S final duas linhas, menos S inicial duas linhas. A variação do espaço duas linhas, ela seria posição final 8, desculpe, né? Posição final, posição final, né? 0, né? Chegou no 0 aqui, ó. Posição inicial 8. E 0 menos 8 dá quanto? 0 menos 8 vai dar menos 8. Menos 8 metros. Aí você vai falar assim, Jota, aí deu um número diferente, né? Mas vamos olhar para a figura? Vamos olhar para a figura? O que seria um deslocamento de menos 8 metros? Se o meu referencial crescente, ele é crescente para a esquerda, um deslocamento de menos 8 metros significa que o objeto está saindo daqui e vindo para cá. É o mesmo fenômeno, gente. É o mesmo fenômeno. Ok? E por que deu negativo, Jota? Deu negativo porque neste referencial criado, né, o objeto caminhou no sentido decrescente das posições. Aqui dá para tirar uma conclusãozinha, né? Quando ΔS é positivo, o movimento é a favor do referencial. Quando ΔS é negativo, né, quando ΔS é negativo, o movimento do objeto foi contra a ordem crescente do referencial. Para não estar falando muito complicado desse jeito, sabe como é que a gente chama isso? A gente chama isso daqui de movimento progressivo. Progressivo. O que é o movimento progressivo? É o movimento onde o objeto progrediu. Progrediu quer dizer que a posição dele cresceu, quer dizer que ele foi no sentido crescente. O contrário disso é quando o ΔS é negativo, como nesse caso aqui, ó, ΔS deu negativo, onde o movimento foi um movimento regressivo. Tem gente que fala, né, retrógrado, certo? Regressivo é que o objeto regrediu. Quer dizer, se ele regrediu, ele foi no sentido, né, contrário do crescimento do referencial. Tá claro isso para você? Agora, dá para fazer uma outra conta com tudo isso, tá? Uma conta que é muito importante para a física. Uma conta que, na verdade, despenca no vestibular, né? É o cálculo da taxa de variação do espaço em relação ao tempo, que nós chamamos de velocidade média. O nome correto, completo, é velocidade escalar média. O que vem a ser a velocidade escalar média? A velocidade escalar média nada mais é do que a taxa de variação do espaço em relação ao tempo. E essa taxa de variação do espaço em relação ao tempo mostra a rapidez com que o espaço muda. Essa é a definição de velocidade média. Vamos calcular a velocidade média nesse exemplo aqui, o primeiro? A velocidade média nesse exemplo primeiro aqui, ó, né, com esses dados que estão aqui, ela vai ser calculada aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, nesse cantinho. A velocidade média, ela é a variação do espaço 8, pela variação do tempo 2, e 8 por 2, isso daqui deu uma taxa média de variação do espaço de 4 metros por segundo. Tudo bem? Tudo jóia? Agora, se eu fizesse aqui, daria os mesmos 4 metros. Mas vamos fazer aqui que é importante você saber. Nesse último aqui, ó, a variação do espaço, olhando para ela, foi menos 8, sem nenhum problema. Menos 8 dividido por 2. E menos 8 dividido por 2, isso daqui vai dar uma velocidade média de menos 4 metros por segundo. Por que sem nenhum problema? Porque toda vez, né, que a minha variação do espaço é positiva, a velocidade média será positiva também e o movimento será progressivo. Agora, quando a variação do espaço é negativo, como nesse último referencial,
a velocidade média será negativa e o movimento será chamado de regressivo ou retrógrado. E o que significa mesmo ser positivo? Positivo é a favor do referencial, a favor do sentido crescente do referencial. E negativo significa contra. Não, o objeto está vindo daqui e chegando até aqui. Ó. Espero que você tenha entendido, vou fazer bastante exercício. Acho que você, nos exercícios, vai fixar bem esse conteúdo que está aqui. Ok? Te vejo daqui a pouco no próximo vídeo.